crianças! Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que vocês peguem o caderno ou a folha de registro para colocar a data de hoje, aula 17 de robótica, ou desenhar a engrenagem que é o símbolo das nossas aulas. Vou dar um tempinho para você colocar a data. E aí, colocaram a data? Na aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. O lápis grafite, que é o que vocês já utilizam, tesoura sem ponta, cola, lápis de cor, folha de papel e folha quadriculada, aquela do caderno de matemática. Vou dar um tempinho para que você providencie esses materiais. Nós estamos na temática arte e robótica. Vocês já viram com a professora Manoeli artes abstratas, vocês viram a robô Eyaida, uma robô humanoide que fazia pinturas lindas, vocês viram o robozinho que fazia desenhos utilizando materiais recicláveis e também um motorizado fazendo artes muito bonitas. E na aula anterior, nós vimos o espirógrafo, um instrumento usado para fazer desenhos em espirais. Continuando essa temática de instrumentos para desenhar, hoje eu vou mostrar para vocês um outro instrumento muito interessante. O pantógrafo. Vocês já ouviram falar em pantógrafo? Quando você precisa ampliar um desenho ou diminuir, como você faz? Você vai na papelaria e pede para que utilizem a máquina aumentando ou diminuindo o tamanho, ou você tira uma foto, coloca no computador, modifica, imprime. Mas vocês sabiam que há pouco tempo atrás não existiam esses instrumentos e as pessoas tinham que criar outras técnicas para aumentar ou diminuir o tamanho dos seus desenhos. E uma das formas era utilizando o pantógrafo. O pantógrafo foi construído pelo inventor, um astrônomo alemão chamado Christopher Scheiner, no ano de 1603. Há bastante tempo, né? Observe como ele funciona. Ele possui duas hastes maiores, no tamanho de 30 centímetros, como essas réguas que nós usamos na escola, e mais duas hastes menores, de mais ou menos 15 centímetros. Como ele funciona? Ao você passar por cima do contorno ali no meio, estão vendo o coraçãozinho vermelho? Ele vai aumentando o tamanho da ponta, que é ali o coração verde. Ele funciona desta forma, geralmente ele amplia o dobro do tamanho do desenho. E também pode ser ao contrário, se o desenho é grande, você vai colocar o seu lápis ou sua caneta ali no lugar do coração verde e ele vai diminuir de tamanho, vai ficar no tamanho do coração vermelho. Agora eu vou mostrar para vocês uma montagem do pantógrafo e eu vou explicar melhor como ele funciona. Agora eu vou mostrar para vocês o pantógrafo com peças de montar. Aqui nós temos algumas vigas, alguns conectores, montando uma estrutura, que é o conceito tecnológico desse dispositivo.
Agora eu vou mostrar como ele funciona. Eu vou ampliar este mapa do Brasil aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu vou fazer a ampliação, ou seja, ele vai aumentar de tamanho. Eu colei com fita aqui na minha folha para que ele não escorregue. Vou colocar a canetinha aqui, próximo do desenho da cópia que eu vou fazer. E outra canetinha nesta outra ponta, que é o que vai fazer o desenho. Agora, eu vou contornar todo esse desenho que eu fiz. E ele vai ampliando. O mapa, ele tem várias relevos e várias coisas diferentes que você pode fazer. Se faltar algum detalhezinho, alguma coisa que não fique perfeito, você pode ir lá e depois reorganizar isso no seu desenho. É só para que você tenha noção do tamanho para poder fazer a sua ampliação. Vocês podem usar essa técnica na aula de geografia para ampliar mapas. Agora eu vou tirar daqui e eu já mostro para vocês como ficou. Eu fiz o desenho virado para mim, para que eu pudesse observar todos os contornos do desenho. Agora eu vou virar para que vocês possam observar como ficou o desenho. Olha aqui, olha em detalhes como ficou. Olha aqui, esse foi o desenho que eu fiz a cópia e esse foi o desenho que o pantógrafo realizou. Observe que ele é maior, ou seja, eu aumentei o tamanho. Aqui é o contorno que ele fez. Legal, né? Observe aqui. Esse é o pantógrafo, ele é manual, ele foi feito uma estrutura. Observe que ela é móvel. Na aula de estrutura, não sei se vocês lembram, a gente mostrou que os quadrados deixam a estrutura móvel e os triângulos deixam elas mais rígidas. A gente precisa que essa estrutura seja móvel para que ela faça os contornos do desenho. Observe, aqui nós temos alguns conectores que fazem com que ela se movimente. Olha aqui. E ela tem essa mobilidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de usar, como diminuir o tamanho de um mapa. Agora, com o pantógrafo, eu vou diminuir o tamanho de um mapa. Este é o mapa de Curitiba, ele é maior. E agora, com o pantógrafo, eu vou diminuir de tamanho. Observe que eu já coloquei as canetinhas aqui, só estou encaixando para que elas encostem no papel. E vou começar os contornos. Eu vou contornando. E ó, observe que se não der certo, você volta e arruma para que ela faça o contorno certinho. Faz um testezinho, agora deu. Estou fazendo o contorno do mapa de Curitiba. Se tiver alguma coisa que não fique bem certinha, você pode, depois que você terminar o seu desenho, você vai arrumando. Mas é uma forma de você entender a proporção do desenho que você está fazendo. Essa técnica pode ser utilizada nas aulas de história, de geografia, enfim, qualquer tipo de mapa ou qualquer tipo de desenho que você queira fazer, ampliar ou diminuir. Agora eu vou tirar aqui. Observe como ficou. Ele reduziu o tamanho. Observe que tem um local certo para que você encaixe a canetinha ou o lápis. Observe na tela ali os círculos que demonstram os locais corretos onde você deve colocar ou a canetinha, ou o lápis, ou a caneta. E aqui nós colocamos essa estrutura branquinha para que encaixasse e nós pudéssemos fazer os nossos desenhos. Agora, eu vou mostrar para vocês o pantógrafo Maker. Olha só. Este aqui foi feito com peças de montar e esse aqui foi feito com materiais alternativos, como papelão e palitos de churrasco. Observe na tela a montagem. Ali nós temos duas hastes de mais ou menos 30 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. E mais duas hastes menores, de mais ou menos 15 centímetros. Nas pontas eu tenho palito de churrasco. Um dos lados eu criei uma estrutura que ficará fixa. E do outro lado, onde será colocada a caneta ou o lápis.
E agora eu vou mostrar para vocês como ele funciona na prática. Observe aqui que eu estou com o pantógrafo Maker, que eu fiz com papelão, com palitos. Eu vou colocar a caneta em uma das pontas. Neste caso, eu vou ter uma ponta que não tem caneta aqui, é chamada de ponta seca, que eu só vou passar por cima para fazer o contorno. Agora eu vou fazer a ampliação do mapa do Paraná. Aqui eu vou começar a fazer. Observe que ele vai fazer a sua ampliação, ou seja, ele vai aumentar de tamanho. Você pode fazer isso com vários desenhos que você tiver, que você goste. Se não ficar perfeito, você pode ir lá depois, organizar novamente e arrumar o seu desenho. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Observe que ele ampliou 2 vezes o tamanho do mapa original. Ele ficou maior. E aí, gostaram do Pantógrafo Maker? Espero que sim. E aí, gostaram do Pantógrafo Maker? Legal, né? E junto com esse trabalho que nós estamos fazendo, mostrando os instrumentos usados para desenhar, nós também vamos mostrar alguns conceitos do desenho, como a simetria. Você sabe o que é simetria? Simetria é eu pegar uma figura, traçar uma reta no meio, e se eu dobrar, elas podem ficar sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra, e elas vão ter o mesmo formato. Observe. Observe na tela, nós temos uma estrela, que também é simétrica. Você quer entender um pouquinho melhor esse conceito? Então vamos ver um videozinho que vai explicar melhor sobre isso. Olá! Você sabe o que é simetria? Simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Observe essa borboleta. Se traçarmos uma linha no centro dela, os 2 lados são espelhados e se sobrepõem. A simetria pode estar em todo lugar. No corpo humano, na natureza, em algumas letras, em objetos, em roupas e até em figuras geométricas. A simetria é quando não há simetria entre as partes de uma figura. Gostou de aprender um pouco sobre simetria? Até a próxima! Agora vocês já entenderam o que é simetria. Será que um robô consegue desenhar uma figura simétrica? Você acha isso possível? Vamos ver agora na prática? Aqui nós temos uma montagem de um robô. Quais conceitos tecnológicos você está enxergando aqui? Nós temos aqui eixos e rodas, motores e aqui uma estrutura para prender a canetinha. Aqui nós fizemos uma organização para que somente uma das rodinhas funcione e assim ele faça um giro e ele fará um desenho, um círculo simétrico. Eu vou ligar e vocês vão poder observar. Eu vou colocar a canetinha mais firme. Viram? Ele fez um desenho simétrico. Vamos conferir se ele é simétrico mesmo? Eu colocando aqui, ó, uma figura, a metade de um círculo é igual à metade do outro. Isso significa que ele fez uma figura simétrica. Vocês viram? O robô fez uma figura simétrica. Agora vamos ver como ele foi programado para fazer isso? Observe na tela. A programação usou os comandos eventos, controle e IBB.
Ali o primeiro comando, quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre ele vai girar o motor A na velocidade 50. Observe que somente o motor A estava acionado, o motor B não. Desta forma ele conseguiu fazer uma figura simétrica. Agora é a sua vez. Crie uma figura simétrica e cole no seu caderno. Para isso, eu preciso que vocês peguem os materiais que nós pedimos lá no começo da aula, lembra? Um lápis grafite, uma tesoura sem ponta, cola e papel. Eu vou dar mais um tempinho só para você pegar esse material. Pegaram os materiais? Então, você vai pegar a sua folha, vai dobrar ao meio, ó, pontinha com pontinha, faz o vinco. Isso. Agora ela ficou assim. Nós vamos desenhar a metade de um coração em um dos lados da folha. Eu vou pegar a minha canetinha e vou contornar. Vou fazer o meu desenho. O coração é um dos desenhos que é difícil ficar simétrico. Ao fazer o desenho, os dois lados ficarem iguaizinhos. Assim, eu fiz a metade de um coração. E quando eu recortar, o coração vai ficar inteiro com os dois lados simétricos. Vamos ver? Você pode fazer aí também junto comigo. Agora eu vou recortar. Estou recortando a metade do meu coração. Vocês aí também estão recortando de vocês. E agora vamos conferir? Olha só, o coração ficou simétrico, com os dois lados iguais. Agora vocês podem colocar o número 1 e colar a figura simétrica do coração no caderno de vocês. E aí, ficou legal o desenho do seu coração? Logo abaixo, eu preciso que você coloque o número 2. Mas antes disso, vocês vão pegar o restante dos materiais que eu pedi no começo da aula. Vocês vão precisar pegar o lápis grafite, o lápis de cor e a folha quadriculada. E aí, pegaram os materiais? O pantógrafo serve para ampliar ou reduzir figuras, mas nós temos outra técnica também para fazer isso, é através da malha quadriculada, que é igual os quadradinhos que vocês têm no caderno de matemática. E agora, vamos ampliar uma figura? Observe na tela. Nós temos um retângulo, ele tem um quadradinho de altura e 2 quadradinhos de comprimento. Se eu quiser ampliar 2 vezes esta figura, como eu posso fazer? Eu posso multiplicar tanto a altura e o comprimento por 2. Vamos lá. 1 vezes o 2 é 2, então eu terei 2 quadradinhos na altura. 2 vezes o 2 é 4, então eu terei 4 quadradinhos no comprimento. Eu tenho que multiplicar a altura e o comprimento para que ele mantenha a mesma proporção da figura e continue sendo um retângulo. Agora coloque no seu caderno número 2. Agora é a sua vez. Amplie a figura a seguir. Agora nós temos ali um retângulo com 2 quadradinhos de altura e 3 quadradinhos de comprimento. Como eu faço para ampliar 2 vezes o tamanho desta figura? Lembre-se, para multiplicar, eu preciso multiplicar pelo número 2. Eu vou dar um tempinho para que você faça essa atividade no seu caderno.
Vamos ver? Nós tínhamos um retângulo com 2 quadradinhos de altura e 3 quadradinhos de comprimento. Para ampliar 2 vezes essa figura, eu multipliquei por 2. Então, onde tinha 2 quadradinhos de altura, eles ficaram com 4. E onde tínhamos 3 quadradinhos de comprimento, multiplicando por 2, ele ficou com 6. Observe se você fez corretamente a multiplicação por 2 para manter a proporção desta figura. Agora, nós vamos reduzir a figura. Para reduzir, eu posso dividir pelo número 2. Observe, nós temos 4 quadradinhos de altura e 4 quadradinhos de comprimento. Para que ele mantenha a mesma proporção, eu tenho que fazer a divisão por 2 da altura e do comprimento. Então, onde eu tinha 4 quadradinhos divididos pelo número 2, eu terei 2 quadradinhos. Onde eu tinha 4 quadradinhos de comprimento, eu também terei 2 quadradinhos de comprimento. Observe que a figura ficou proporcional. Coloque no seu caderno agora número 3. Agora é a sua vez. Reduza a figura a seguir. Observe, nós temos 2 quadradinhos de altura e 4 quadradinhos de comprimento. Para que ela mantenha a mesma proporção, eu preciso dividir pelo número 2. Agora é a sua vez. Eu vou dar um tempinho para que você realize essa atividade.
Vamos verificar como ficou a figura? Onde nós tínhamos 2 quadradinhos de altura, dividido pelo número 2, eu terei 1 quadradinho. Onde eu tinha 4 quadradinhos de comprimento, dividido pelo número 2, eu terei 2 quadradinhos. Lembrando que eu tenho que fazer essa divisão pela altura e pelo comprimento para manter a proporção da figura. Vou dar um tempinho para que você confira. Então, hoje vocês aprenderam como ampliar e reduzir figuras através da malha quadriculada, através do pantógrafo, conhecer um pouco mais sobre simetria, viram quantos conhecimentos ligados à matemática, à robótica e à arte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!